Olá, meus amigos. Então, estamos aqui hoje, aí como se costuma dizer, com o espírito aberto, ou com o espírito disposto realmente a nos entregarmos sem complexos, sem preconceitos, sem politicamente corretos. O que tão difícil é nesta dimensão. Então, para chegarmos ao consenso, a uma ideia de como é que todos esses seres fantásticos, magníficos, quase insuperáveis e inigualáveis, né, que aqui alguma vez tiveram para realmente auxiliarem o seu próximo, o ser humano, primeiramente a pensar. Na mente se encontra tudo. Na mente está o céu e o inferno. Pelo menos aqui nesta dimensão. Nesta chamada terceira dimensão, tudo se encontra aqui. É o entroncamento, o cruzamento de tudo. É aqui nesta dimensão. Por isso, para a vivenciar a 100%, é preciso uma alma, um ego e um corpo. Então, por isso é que tantos que têm um corpo querem abandoná-lo por influências de outros que não têm corpos. Né? Portanto, chegar aqui é algo sublime, sensacional, mas com os dois lados. Essa polaridade é realmente, ainda mais que a gravidade, a maior influência para quem está aqui. Então, para se realmente poder vivenciar a 100% esta dimensão, esse espírito tem que ter uma alma, um ego e um corpo. Então, todos aqueles, por mais elevada dimensão que já possam ter experienciado e vivenciado, tiveram que começar lá do mais fundo, mais profundo, para ter realmente a noção, as certezas necessárias para saber. Eu passei por isso. Eu sei o que estou a falar porque passei. O que tu sentes, eu já senti ou sinto. Então, o denominador comum de todos esses seres de altíssima vibração, né, que se predispuseram novamente a vir aqui nesta terceira para poder auxiliar o seu próximo, já lá começaram embaixo, do mais embaixo possível, para ter a perfeita noção, para ter o perfeito pensamento e como o maior auxílio de todos que podemos prestar ao nosso próximo é auxiliar a pensar a partir do pensamento. É que tudo realmente se resolve, é que tudo realmente, finalmente, pode ser observado da forma correta, para poder ser entendido da forma correta, para ser então compreendido da forma correta. E o correto tem que ser sempre consciente, coerente e equilibrado. Sempre. Sempre. A partir daí, há alguém, há algo que conhece tudo,
tudo observou, tudo entendeu, tudo compreendeu de forma consciente, coerente, compreensiva. Realmente aí sim está no ponto certo, no ponto mais equilibrado possível para então auxiliar o seu próximo. Então não pode haver preconceitos, não pode haver julgamento. E só assim é que realmente se pode estar preparado para realmente criar impacto, para realmente conseguir fazer a diferença, não é? E reconhecer então aqueles que os podemos auxiliar e aqueles que não os podemos auxiliar. Então, como há uma tão divergência, né, de pensamento, só resumindo aí a dois polos, não é, entre Ocidente e Oriente, portanto é impossível se achar que só podia haver um que resolvesse todos os equívocos de pensamentos aqui nesta dimensão. Cada época tem que ter, né, o seu máximo auxiliador, cada civilização, cada cultura. Apesar de tudo caminhar para uma uniformação, para o tal ecumenismo que choca a tantos. Mas aqui, meus caros amigos, temos de ter sempre essa percepção dessa polaridade. Aqui há sempre as duas facetas, sempre os opostos, sempre. Então, mesmo o mestre mais elevado, mais equilibrado, ele tem sempre dentro dele essas duas essências. Sempre. Porque sem elas é impossível o equilíbrio. Como é que alguém só com uma? Imaginem sempre a balança, essa fiel. Imagina se tivesse só um prato, só um braço, como é que era possível? Então aqui tem que ter sempre essas duas forças para nos equilibrar. Então todos esses exemplares auxiliadores da humanidade, eles que começaram lá das mais profundas profundezas, lá do mais profundo abismo, conhecendo todo esse desequilíbrio, toda essa negatividade. E eles próprios já foram todos esses negativos. Até realmente aqui poderem chegar, ultrapassar, ascender, evoluir, até realmente se encontrarem novamente com a fonte de onde tudo emanou, de onde tudo jorrou, realmente o centro dos centros, o equilíbrio dos equilíbrios. Então, a partir daí, se é a mesma fonte, é, que se uniu novamente à fonte, tal como o salmãozinho saiu lá da fonte, subiram os rios mais incríveis, as cascatas, os desfiladeiros, conseguiram subir tudo até lá novamente à fonte de onde eles nasceram, de onde eles emanaram. Foram realmente até ao mais largo, vasto oceano e voltaram novamente ali para se poderem doar, né, o supremo sacrifício. Portanto, acredito firmemente que
todos esses magníficos auxiliadores, né, vieram com um corpo, nasceram de alguém, né, através dessa união de carnes entre essa lei fantástica, feminino e masculino, e realmente então tiveram que, desde lá da mais tenra idade, mas que realmente tiveram sempre essa compreensão, sempre esse entendimento, para realmente, quando chegaram à altura certa, à altura madura, poderem auxiliar então cada um, que sempre a mesma, sempre essa magnífica pluralidade, mas de uma forma singular, de uma forma que é necessária para cada povo, para cada indivíduo, até para cada época, se manifestar para realmente auxiliar ao pensamento. Ao pensamento. Então, esse símbolo máximo está numa sociedade violenta, extrema. Tem duas hipóteses. Ou ele é a própria violência extrema, ou então é totalmente o oposto, porque esses opostos são necessários para o contraste, né? E através do contraste é que nós damos valor ou ao próprio contraste, ou quem já realmente transcendeu tudo isso, irá dar valor ao equilíbrio, porque sabe que é necessário um pouco ou muito de ambos para chegar ao equilíbrio. Né? Se o extremismo é quase total, necessitamos então de um exemplo extremo quase total. E para chegar, para ser um exemplo para todos, é complicado, muito complicado. Então, temos que passar por tantas formas, né? Por tantas formas camaleónicas, nos mostrarmos ao nosso próximo, né? Lhes permitir que eles cheguem a nós na sua forma, né? E aí não pode haver preconceitos, julgamentos, críticas, nada disso. Temos de estar totalmente dispostos a receber. E para poder receber e depois comunicar de forma compreensível, temos de estar ali nivelados com o nosso próximo. Por isso que tanto choca outras civilizações, tanto o extremo, o magnífico auxiliador não poderia vir de igual forma para todos os todos os povos. É impossível. É impossível. Só que depois, aqueles poucos ou muitos, aquele se ofereceu, aquele deixou, não é, a sementinha lá na mente, dizer no coração e na mente. A partir daí, novamente, novamente, tudo, né? Essas sementinhas em cada um nascem na sua forma peculiar, específica, do nível de evolução daqueles seres humanos a que foi passado. Começa a ser tudo novamente distorcido, alterado, manipulado. A cada geração já está mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Cada vez mais longe, mais distorcido aquela mensagem. Então,
Então, novamente é necessário, novamente é necessário aquela essência primordial que tudo conhece, que tudo conheceu, que a tudo se dispõe, entrega ao livre-arbítrio de cada um novamente, a emanar do interior de outro ser humano que está disposto a se expor, de entregar-se novamente a essa sociedade, a esse povo, a esses indivíduos. E sempre assim, eternamente, perpetuamente, sempre inovando. Né? Mas agora, para termos as certezas, como? Como entender isso? Como entender que a mensagem é a mesma? É que a mensagem tende sempre a ser a não ter nenhum preconceito, a não ter nenhum julgamento, a ser compreensiva, coerente, genuína, autêntica. Esse podemos, realmente é a forma de podermos compreender, entender tudo. Essa forma que incute no ser humano essa necessidade de se conhecer, essa necessidade, né, de vivenciar, de experienciar, que só assim podemos ter essa noção, né, do nosso próximo. Se não provarmos lá o mais profundo, como é que havemos de entender? Como é que havemos de entender que naquele mais profundo abismo está lá a essência mais elevada, está lá a sementinha, está lá a centelha. E temos que ir lá ao fundo para a compreender. Cada árvore, por baixo dela, tem uma raiz, no mínimo, igual ao tamanho que se começa a ver para cima, e dependendo já do nível de maturação, de crescimento dela. E as que não têm, dependendo da força da brisa, da tempestade, do furacão, aí vão elas serem arrancadas lá dessa terra. Então todos nós temos que compreender que a forma como esses auxiliadores supremos chegam aqui, fazem o seu trabalho, né, e partem novamente, tem que ser sempre de uma forma observatória, que leva ao entendimento e à compreensão numa forma coerente, uma forma consciente, cada um amigo dessa realidade em que está inserida, nessa sociedade. E a forma, por vezes, é quase imperceptível. Né? Quantos e quantos fizeram o seu trabalho? Primeiro começa por aquela essência, aquela verdade base, né? Aquela sementinha. E depois, claro, vai ser manipulado. Vai ser trabalhada na sua sociedade, na religião, no que for. Mas tudo tem que levar novamente ao término de qualquer preconceito, de qualquer senso de julgamento, de justiça, de tudo mais. Que leva então depois aos
confrontos, aos extermínios, aos genocídios, que aí já nada mais é. Nada mais é. Já pouquíssimo tem daquela essência inicial, que vem confrontar pelo oposto. E o oposto mostra então a necessidade ou o propósito aqui da existência desse ser auxiliador supremo. Então, no meio desta confusão, espero que então possam a cada um tirar realmente o que há de retirar para cada um de vós neste turbilhão. Até à próxima.